Olá a todos, eu me chamo Lucas Silva de Abreu, sou graduando em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pará. Irei apresentar o trabalho intitulado Descrição do comportamento de gaivotas e fragatas durante a passagem de frotas pesqueiras no litoral norte do Brasil. Bom, o comportamento animal é uma ciência dentro da biologia que deu origem a várias áreas, como a psicologia evolucionista, a ecologia comportamental e a etologia. No entanto, no que se diz respeito às aves marinhas, nota-se que são escassos os trabalhos sobre o comportamento desses animais devido à dificuldade de monitoramento e a, ao acesso, à dificuldade de acesso ao hábitat desses animais. Portanto, o objetivo deste trabalho foi descrever os comportamentos de gaivotas e fragatas avistadas durante a passagem de frotas pesqueiras na plataforma continental amazônica. Aqui, nesse mapa da área de estudo, que foi no litoral norte do Brasil, vocês podem observar os pontos marcando os avistamentos dos animais. Os dados foram coletados no período de 2016 a 2020, totalizando 16 embarques mensais. O protocolo de observação foi feito com registros fotográficos e vídeos, além de serem marcados com GPS o ponto de localização das aves, o georreferenciamento, que foi feito com esforço de observação diário de 12 horas. As observações totalizaram 6.480 horas de esforço de observação, e para a identificação das espécies foram usados a morfologia e literatura específica. Para a construção de etograma, foram seguidas as recomendações de Altman, 1974, o qual se baseava no método de amostragem de todas as ocorrências ad libitum. E aí, usando esse método, demos origem a 4 grandes categorias de comportamento, que foram deslocamento, descanso, alimentação, interação intra e interespecífica. Como resultados, foram identificadas 7 espécies de gaivotas da família Laridae e 3 espécies de fragatas da família Fragatidae. Em relação aos comportamentos, as grandes categorias de deslocamento, que incluíam comportamentos de movimentação, foram registrados os seguintes eventos: planar, voo ascendente, voo descendente, mergulho, fuga, exploração, agrupar e circundar. Em relação à categoria descanso, que incluía comportamentos de repouso, foram registrados os eventos: pouso na proa, pouso no mastro, pouso na boia, pouso no tronco, flutuar, invernizar penas, aprumar e espiar. Para a categoria alimentação, que incluía comportamentos de captura de alimentos, foram registrados mergulho de caça, mergulho de captura de rejeito, perseguir redes, perseguição interespecífica, roubo de presas e frenesia alimentar. E por fim, para a interação intra-interespecífica, que incluía comportamentos de interações com indivíduos da mesma ou outras espécies, foram registrados os eventos afastar, defesa e postura territorial. Dessa forma, com esta pesquisa, espera-se contribuir com o conhecimento acerca do comportamento e ecologia comportamental das gaivotas e fragatas avistadas no litoral norte brasileiro, para a compreensão de aspectos da sua história de vida. Muito obrigado pela atenção. Boa tarde a todos. Meu nome é Camila de Souza Gato. Nosso trabalho é o Descartes da Pesca no Complexo Lagunar de Cananéia, Iguape e Ilha Comprida, elaborado por mim, Camila, juntamente com os professores Josemar Mendonça, Domingos Garrone Neto e Acácio Tomás, todos integrantes do programa de pós-graduação do Instituto de Pesca, contando também com o apoio do programa Capturas Não Reportadas, que é financiado pela FAPESP.
Então, quando a gente fala de pesca, de atividades pesqueiras, a grande maioria das artes de pesca praticadas, elas geram algum tipo de descarte. E esses descartes, eles fazem parte das capturas não reportadas. Por quê? Porque eles não compõem a estatística oficial, né? Não chega-se a ter conhecimento desses indivíduos que são descartados a bordo. Então, eles fazem parte dessa parcela. E qual que é a problemática de existirem essas capturas não reportadas? Porque a gente tem uma subestimativa de taxa de mortalidade. Então a gente conhece menos dos indivíduos que estão morrendo, vamos dizer assim, do que de fato acontece na realidade. Então a gente subestima essas taxas, né, por consequência dessas informações, o que acaba também gerando avaliações de estoque inadequadas, né? Consequentemente, isso afeta aí o manejo pesqueiro, as políticas de gestão pesqueira. Então, quanto mais a gente tiver informações sobre as capturas não reportadas, mais a gente ajuda o banco de dados, né, a estatística pesqueira a ter dados mais robustos. E quais que são as razões para existirem esses descartes, né? Então, a gente tem aí baixo valor de mercado, então espécies que não têm valor de mercado que vale a pena manter esses indivíduos ou eles serem capturados e transportados, né? Questões regulatórias, como cotas dos tamanhos mínimos legais desses indivíduos, tudo isso são razões para a tripulação, para os pescadores descartarem esses indivíduos que foram capturados, né? Muitas vezes acidentalmente. E uma estimativa mundial é de que 9 milhões de toneladas foram descartadas na pesca comercial entre 2010 e 2014 no mundo. Então a gente vê aí uma grande parcela aí de desperdício e de indivíduos que, né, desfalcaram aí os estoques pesqueiros mundiais. Então, o nosso trabalho tem como objetivo entender a estrutura desses descartes na região de estudo, né, identificar as espécies, fazer uma análise quantitativa e qualitativa desses descartes. Então, foram feitas coletas de amostras, entrevistas, aplicação de questionários no período de agosto de 2018 a agosto de 2019, identificação dessas espécies, uma triagem em laboratório, posteriormente a sistematização e a análise desses dados coletados, também a aplicação de análises estatísticas para a gente entender como funcionam os descartes na região. E entendendo um pouquinho sobre a nossa área de estudo, né, aonde fica o complexo lagunar de Cananéia e Guapilha Comprida. É uma região que se localiza no extremo sul do estado de São Paulo, no litoral, na divisa do estado de São Paulo com o Paraná, e é uma região de extrema relevância ecológica pela quantidade de unidades de conservação que a gente tem nessa região, extensos manguezais, regiões de estuário, então isso funciona também como berçários de espécies marinhas e estuarinas, e também o fato da gente ter a atividade pesqueira como a principal atividade econômica da região, né? Exatamente pela abundância desses recursos, a biodiversidade e também a grande quantidade de diversas artes de pesca que a gente tem praticadas na região. Então, é uma região muito importante ambientalmente falando. Então, no nosso estudo, nós tivemos aí 819 indivíduos coletados e um total de 46 espécies. Dessas 46, 42 foram capturadas somente no arrasto simples, né, no arrasto do camarão. E a gente teve as espécies predominantes nesse descarte, o canguá, a Maria Luísa e também a uveva e o siri azul. Temos essas 4 espécies predominantes no descarte do arrasto. No caso do gerival, nós tivemos o linguado, Symphorus tessellatus, Stellifer spp, o canguá, e também a curvina, Micropogonias fournieri, como predominantes nesse descarte. Falando um pouco do tamanho desses indivíduos, tivemos aí 24 espécies que possuem estimativa na literatura do L50, do tamanho da primeira maturação gonadal, né? Isso equivale a 75% dos indivíduos amostrados. E dessa quantidade, 56% desse total eram juvenis. Então, nós tivemos aí mais de 400 indivíduos, né, mais de 50% do total, indivíduos abaixo do L50. Também observamos diferença significativa entre as artes de pesca, entre o comprimento dos indivíduos capturados em cada arte de pesca para Stellifer stellifer, Stellifer rastrifer e Micropogonias fournieri, aplicando aí a nova, né, quando a gente teve distribuição normal, ou Crusca ou Wallis. E falando da taxa de descarte, né, a razão entre a quantidade de descarte pela quantidade de biomassa
produzida, né, naquela arte de pesca, comparando o emalhe de fundo com o emalhe de superfície e o gerival, também foi identificada diferença significativa entre a média das taxas de descarte. E agora, olhando com mais detalhe para as taxas, o gerival foi o que obteve a menor taxa de descarte, sendo que a maior para essa arte foi de 0,08 para 1, né? Então, a cada 1 quilo de biomassa produzida, 0,08 foi descartada, enquanto que o emalhe de fundo 0,19 e o emalhe de superfície 0,38, que foi o que obteve maior taxa de descarte. Também foram observadas espécies inclusas na lista nacional de grau de ameaça, como a Rhinoptera bonasus, Bagre marinus e Genidens barbus, né? E espécies como quase ameaçadas, como a Maria Luísa, Pararonchurus brasiliensis e Mentsirrus spp. Cações e raias também teve relatos de captura, porém, com medo, né, receio das sanções, a gente teve dificuldade de estimar essas capturas exatamente porque os pescadores não mantêm a bordo quando eles capturam esses itens, com medo, né, da fiscalização. Então, reduzir a quantidade de descartes, né, determinar áreas de pesca, defesos, locais de pesca, limitação de esforço, são instrumentos que trariam mais benefício aos estoques pesqueiros, ao invés de incentivar o reaproveitamento dos descartes, né? Então, reduzir os descartes é melhor do que a gente pensar em reaproveitar esses descartes, né? Então, qual foi a conclusão do nosso trabalho? Que foi identificado um relevante impacto dessas artes de pesca sobre os indivíduos juvenis, né? E também a necessidade da gente ter mais informações sobre o L50 de outras espécies, né? Se a gente considerar aí que praticamente metade a gente não sabe qual que é o tamanho mínimo dessas espécies, né? Observamos também variações por arte de pesca e por mês, né? Sendo que o emalhe de superfície foi o que apresentou maior taxa de descarte, e também foi observada a diferença significativa em relação ao descarte das artes de pesca. Então, agradeço a todos pela atenção. Esses são meus contatos. Fiquem à vontade para tirar dúvidas e para nos procurar. Muito obrigada. Seja bem-vindo. Vou iniciar então a apresentação dessa pesquisa que se intitula Ictioacústica na potencialização da atividade reprodutiva do Pogonius chromis na Laguna de Araruama. Eu sou Sama Necar Araújo, os coautores Dr. Eduardo Fagundes Neto e Dr. Fábio Contreira Xavier. A área de estudo se localiza no estado do Rio de Janeiro, mais especificamente na região dos Lagos. A Laguna de Araruama é circundada por diversas cidades, é resultado de transgressão e regressão marinha, possui uma profundidade que varia de 0,2 a 21 metros e também tem uma extensão de 220 quilômetros. É considerado o maior ecossistema lagunar hipersalino do mundo em estado permanente. Isso se deve aos ventos predominantes da região, que levam a umidade para outros locais. A região mais seca do estado do Rio de Janeiro, com maior evaporação do que precipitação, aumentando a quantidade de sais na água. Bom, aqui nós temos então a costa, com uma salinidade na água marinha de 35, aqui uma média da área 1 mais adjacente de 37, a área interna 48 e a água mais interna da laguna, a maior área que é a área 3, com uma salinidade média de 52, já tendo sido registrado em torno de 65 de salinidade, ou seja, quase o dobro da água do mar. Aqui nós temos uma imagem da laguna para vocês. Dentre as atividades econômicas diretas, a gente pode destacar a pesca, o turismo e o extrativismo do sal, que é muito importante para a cultura local. E dentre as espécies mais pescadas, mais importantes economicamente, nós temos o perumbeba, que é o Pogonius chromis, a minha espécie-alvo deste estudo. Segundo as últimas estatísticas pesqueiras, que não são tão atuais, de 2013, o perumbeba se encontra entre os mais pescados por espécies ameaçadas na laguna e também em outras regiões do Atlântico. Bom, posso destacar aqui algumas características, como a boca protrátil, que é típica dos peixes demersais, né? Se alimenta de alguns animais bentônicos, outros peixes demersais menores. É um peixe que pode atingir 50 quilos, quase 2 metros de comprimento. A diferença entre o juvenil e o adulto, né? O juvenil possui essas listras laterais mais escuras. E internamente eu posso destacar aqui as brânquias, o coração e principalmente aqui no caso do meu estudo a bexiga natatória. É considerado um peixe eurealino, ou seja, que consegue tolerar ampla variação de salinidade e de temperatura, portanto sempre associado a estuários ou no nosso caso aqui um ambiente lagunar hipersalino.
Se tratando de bexiga natatória, ela possui peixes ósseos de modo geral, principalmente a função de manter o animal flutuando, né? Porém, os músculos sônicos estão associados a algumas espécies, que nada mais são do que músculos com uma capacidade de contração muito rápida. Essa contração muito rápida faz com que a bexiga, que é uma bexiga de gás, contraia e se expanda rapidamente, provocando sons de baixa frequência. Sendo assim, o peixe provoca sons de baixa frequência e as detecta através da linha lateral. Aqui então eu vou colocar para vocês o exemplo da vocalização do perumbeba em um gráfico de frequência por tempo. Como vocês podem perceber, né, o som ele é produzido nesses pulsos curtos, com frequências baixas, nesse caso variando de 45 a 60 Hz. Bom, os sinais acústicos eles são extremamente importantes de serem estudados, não só em peixes como em outros animais, porque estão sempre atrelados a alguma atividade, algum comportamento do animal. No caso do perumbeba, está diretamente ligado ao desova, ao período reprodutivo, ou seja, a estímulo sexual, atração e sucesso de parceiros, né? A desova, então, se dá através da vocalização por um período de tempo, que nós chamamos de refrão, e através do aumento do número de indivíduos, você aumenta a pressão sonora do ambiente, que nós chamamos de coro. O período reprodutivo do perumbeba se dá exatamente na época que nós estamos, outono e inverno, e dentro do período de desova ele pode provocar então som de alta intensidade, que podem ser de 170 decibéis. Inclusive os próprios pescadores, né, relatam que podem escutar o perumbeba no próprio barco, na própria embarcação. A metodologia então, os campos serão feitos divididos em 2 períodos comparativos, né, de outono e inverno, que seria uma atividade mais intensa, e primavera-verão, uma atividade menos intensa do peixe. Os campos seriam feitos em 6 estações, divididas naquela terceira área mais hipersalina da laguna, em período noturno, que se dá o coro do peixe. Posteriormente, então, esses dados acústicos analisados, que vão ser captados através de um hidrofone, que é esse equipamento que vocês podem ver aqui, que é um microfone que pode ir embaixo d'água, será acoplado a uma réplica, ou seja, um peixe artificial. E esse peixe artificial, com um playback, com o próprio som do peixe, será colocado num tanque-rede junto com aproximadamente de 20 a 30 indivíduos. A análise do comportamento agonístico, que será gravado em vídeo e posteriormente analisado em período de silêncio, ou seja, sem estímulo sonoro, e em período de estímulo sonoro. Isso vai dar uma noção de como que o peixe se comporta embaixo da laguna. E numa terceira etapa seria averiguar, então, a eficácia do método, do uso da réplica, indo em alguns pontos estratégicos da laguna e fazendo utilização da indução sonora e verificando o resultado. Bom, como objetivo, então, nós temos a caracterização da assinatura acústica da espécie através de alguns softwares, analisar a agregação do indivíduo através do tanque em períodos de emissão e não emissão sonora, e avaliar posteriormente in situ, ou seja, na região macro, né, lagunar, a eficácia do método. Isso tudo para desenvolvimento de uma técnica de indução da comunicação acústica da espécie de modo a potencializar a sua reprodução, lembrando que a espécie se encontra ameaçada. Possíveis usos, então, do produto biotecnológico posteriormente a um projeto com bons resultados. De modo geral, o objetivo é conservação, né? Aumento da população local através de indução sonora, ou seja, através de potencialização da reprodução da desova, provocar migrações estratégicas com o uso, né, com o estímulo sonoro, justamente para tentar desviá-la de alguma atividade antropogênica local, embasar possíveis ações de maricultura, de acordo com a melhoria da qualidade de água da laguna no futuro, fomentar mais estudos da espécie aqui no Brasil, já que a espécie já é um pouco mais estudada nos Estados Unidos, e fazer comparativos do ambiente confinado, né, tanto lagunar quanto outros estuários, e o ambiente costeiro, né, já que se trata de um peixe que é marinho. E é isso, eu agradeço a atenção, deixo o meu contato, estarei à disposição. Olá pessoal, meu nome é Ana Beatriz Pires Francisco e sou bolsista do projeto de extensão Mar à Vista, rede de monitoramento colaborativo das praias arenosas, coordenado pela professora doutora Flávia Moraes Lins de Barros e financiado pelo Profaex 2021. Esse projeto também pertence ao Laboratório de Geografia Marinha do Departamento de Geografia da UFRJ.
A erosão no estado do Rio de Janeiro afeta grande parte do litoral norte do estado, em regiões como a Tafona. Porém, outras regiões têm mostrado boa resposta a eventos de tempestade. É importante monitorar praias porque elas têm um alto valor ambiental, por conta da ampla fauna e flora, social por ser um local de lazer, práticas esportivas e turismo, e econômico por ter um alto valor imobiliário, além de abranger a economia de praia, que é uma importante fonte de renda e de trabalho para muitas pessoas. É importante entender também a dinâmica dos ambientes costeiros, como a capacidade de recuperação, a resiliência aos eventos de ressaca do mar e as mudanças climáticas. Porém, a realização de monitoramentos contínuos e de longa duração demanda muito esforço, investimento e muitas vezes a periodicidade dos levantamentos não é suficiente para apreender a complexidade envolvida. O Mar à Vista tem como objetivo criar uma rede de observação em loco do ambiente praial e das condições do mar na orla oceânica da cidade do Rio de Janeiro, para criar uma rede de monitoramento formada por usuários. Se baseia na ciência cidadã, que cria uma interação entre os usuários e cientistas, permitindo a colaboração no desenvolvimento de pesquisas. Assim, as pessoas têm um engajamento com a ciência e obtêm aprendizado. A educação ambiental também é importante, pois o objetivo é sensibilizar o olhar da população para o ambiente praial. Atualmente, o Mar à Vista conta com a colaboração de parceiros envolvidos com a temática de educação e preservação de ambientes costeiros, para fazer a avaliação das modificações geomorfológicas das praias e das condições do mar. São eles o Parque Natural Municipal da Prainha, localizado na zona oeste do Rio de Janeiro, e a equipe Bandeira Azul, na Praia do Peró, localizada em Cabo Frio. Por conta do custo e do tempo gasto para fazer um monitoramento com métodos tradicionais, a metodologia ColdSnap entra como uma ferramenta mais acessível e funcional para se obter os resultados. O ColdSnap é um projeto global de ciência cidadã para monitoramento das praias, que funciona em diversos países do mundo. Os usuários posicionam o celular na estrutura, que tem uma placa com as instruções de uso, e tiram uma foto. Depois é feita a publicação nas redes sociais, utilizando as hashtags ColdSnapPeró-RJ e ColdSnapPrainha-RJ, nas praias do Peró e da Prainha, respectivamente. A técnica usada é a fotogrametria, pois com as fotografias repetidas sempre no mesmo local e na mesma posição, permitem acompanhar as constantes mudanças que ocorrem na costa ao longo do tempo, com precisão semelhante a outras técnicas utilizadas para o monitoramento praial. Na imagem podemos ver a estrutura localizada na Praia do Peró, em Cabo Frio. O formulário de observação foi desenvolvido pelo Mar à Vista no aplicativo ViConsaga, uma plataforma que funciona como uma ferramenta de apoio para a coleta dos dados. Atualmente, contamos com mais de 150 registros. Ele é colaborativo, baseado na participação dos usuários que contribuem no preenchimento de informações como altura, período e direção das ondas, direção das correntes, largura da praia, etc. As informações obtidas com as duas metodologias são recolhidas e georreferenciadas e se tornam dados costeiros utilizados pelos integrantes do projeto. Depois, dados meteoceanográficos oficiais são coletados para comparar com os dados inseridos pelos usuários dos aplicativos e estabelecer um padrão de mudanças e ocorrências nessas praias. Exemplificando, a imagem a seguir mostra a prainha nos dias 4 e 6 de fevereiro de 2021. As fotografias foram feitas por usuários da praia e compartilhadas através do Instagram. Comparando os dois registros e consultando dados meteoceanográficos que estão na planilha, podemos perceber que o regime de maré é o mesmo, maré de quadratura, e a amplitude da maré é de 0,6 nos 2 dias. Porém, a altura e o período das ondas são diferentes. A imagem tirada no dia 6 diz respeito a um registro feito durante um swell que atingiu a costa, e por conta da direção da ondulação ser sul-sudoeste, atingem as praias do Rio de Janeiro e região de forma frontal, ou seja, mais abrupta. E o registro tirado no dia 4 não foi observada a presença de swell, e a ondulação estava vindo de leste. Com isso, notamos uma grande alteração na faixa de areia devido ao swell e à direção da ondulação. Agora essa imagem demonstra a Praia do Peró nos dias 17 e 23 de março de 2021. As fotografias também foram tiradas por usuários da praia e compartilhadas no Instagram. Aqui a situação é muito semelhante à anterior, uma grande variação no tamanho da faixa de areia, vinda da diferença nas condições de maré e onda nos 2 dias. Conferindo os dados contidos na planilha ao lado, podemos perceber que a grande diferença no tamanho da faixa de areia reflete a variação da amplitude de maré, que é de cisídia no dia 17 e no dia 23 a maré de quadratura. As diferenças entre a altura e o período das ondas não foram muito acentuadas, indicando que a modificação na faixa de areia se deu por conta das diferentes condições de maré e da presença de swell, que ocorreu no dia 17. Os resultados anteriores mostram a grande importância da presença de swells e da variação de maré nas alterações da faixa de areia das praias. Podemos ver também que ondas oriundas do quadrante sul normalmente acompanham os swells e são responsáveis pelo aumento na altura das ondas que chegam às praias. As fotos associadas ao ColdSnap permitiram a identificação dos impactos que essas condições meteoceanográficas provocaram nas praias monitoradas, demonstrando assim o grande potencial desta metodologia, que é promover uma observação in situ mais incisiva e capaz de auxiliar efetivamente as pesquisas relacionadas aos ambientes costeiros.
As iniciativas para a construção de uma base de dados georreferenciados, contando com a participação dos frequentadores das praias, vem gerando excelentes resultados, sobretudo pela implantação e constante utilização da metodologia CoastSnap na Prainha e na Praia do Peró. O preenchimento dos formulários de observação e a colaboração com o CoastSnap indicam também o êxito do projeto em utilizar metodologias que consigam promover o desenvolvimento de uma ciência cidadã, garantindo a participação dos usuários no desenvolvimento de iniciativas de pesquisa e de gerenciamento do ambiente costeiro. Reforçamos também a disponibilidade dessa base de dados para o público em geral. Os formulários do Viconsaga e os registros associados ao CoastSnap estarão disponíveis para consulta a qualquer momento de forma gratuita, permitindo o uso por outros pesquisadores e agentes da sociedade civil. Além disso, o projeto tem como objetivos futuros a aplicação da metodologia CoastSnap para outras praias, a criação de novas parcerias com colaboradores relacionados à proteção de ambientes costeiros e uma expansão das nossas atividades de divulgação científica, seja por eventos presenciais, quando for possível, ou por meio de nossas redes sociais. Assim, buscamos estabelecer um diálogo ainda maior com os frequentadores das praias e contribuir de forma mais incisiva com a gestão costeira, sempre levando em consideração as demandas dos usuários das praias e das dinâmicas naturais do ambiente praial. O gráfico a seguir mostra dados sobre a altura de onda em metros coletados pelo formulário de observação no período de julho a dezembro de 2020 na Praia do Peró por nossos colaboradores. Mesmo em períodos de pandemia, devido ao coronavírus, foi possível, através do preenchimento do formulário e do incentivo à ciência cidadã, reunir um grande número de dados relativos à altura das ondas, quantidade de areia e largura da praia, o que permite a identificação dos fatores meteoceanográficos que ocorrem e geram grandes modificações nesse arco praial, assim como outros padrões que afetam esse ambiente dinâmico a todo momento. Um grande desafio é realizar a comparação dos dados recebidos referentes à percepção de cada usuário em relação aos fatores meteoceanográficos e à praia, aos dados de medição de boias e modelos de previsão. O projeto continua em andamento e contamos com a nossa rede de colaboradores para realizar registros fotográficos e preenchimento do formulário de observação, para que a gente possa cada vez mais estabelecer conexões entre os eventos meteoceanográficos e o comportamento das praias em questão, utilizando o formulário como suporte aos dados que não conseguimos recolher através do CoastSnap. Essas foram as referências utilizadas. Gostaria de agradecer em nome da equipe do Projeto Maravista e dos outros autores desse trabalho ao Profaex 2021, à professora doutora Flávia Moraes Lins de Barros, ao Laboratório de Geografia Marinha, ao Departamento de Geografia da UFRJ e aos nossos colaboradores do Bandeira Azul e à equipe do Parque Municipal da Prainha. Muito obrigada! Olá, meu nome é Larissa Alcântara Franklin da Silva. Vou apresentar o meu trabalho de monografia para o MBA da COP UFRJ no curso de Meio Ambiente, que se chamou Avaliação da Vulnerabilidade Costeira de Corumbau e seus efeitos socioeconômicos. A primeira coisa a se pontuar é que a zona costeira é caracterizada pela sua posição de contato entre terras emersas e oceano, sendo uma zona fortemente condicionada por diversos fatores e uma zona muito dinâmica, tal qual variação do mar, ondas, direção das ondas, variações de circulação oceânica, eventos de tempestade e outros. Aqui eu apresento uma foto da compartimentação geomorfológica do litoral, segundo o professor Dr. Itemir no seu livro de 2015, onde ele coloca que o sul da Bahia é uma região de costa com falésias sedimentares e deltas dominados por ondas, né? São as características gerais dessa região. O sul da Bahia e Corumbau, primeiro eu vou falar sobre o sul da Bahia, né? Cerca de 60% encontra-se em equilíbrio, enquanto os outros 26% encontram-se sob erosão. Processos erosivos são notados em regiões que apresentam desembocadores fluviais, longos trechos de falésias e déficit sedimentar a longo prazo. E isso se encaixa também na realidade de Corumbau, onde a gente vê a presença aqui nessa imagem do rio Corumbau. Na parte sul da praia, a gente tem a presença de falésias, uma parte da região encontra-se sob erosão e a gente também tem a presença da desembocadura fluvial. Uma coisa importante a se falar sobre Corumbau é que a maior parte dos seus habitantes são indígenas. Eles vivem numa aldeia chamada Aldeia Bugigão, que fica na parte anterior à região de Manguezal de Corumbau, né? A face norte da praia tem como maior parte dos seus habitantes casas de veraneio, e a parte sul existe a ocupação de bares, quiosques e resorts.
Aqui é uma outra foto da região de Corumbau, com o rio Corumbau, a face norte, onde a gente vê uma faixa mais estreita de areia, e a faixa sul, onde existe a presença dos quiosques e resorts com uma faixa um pouco maior de areia. A ponta de Corumbau, que é um grande pontal de areia que se estende cerca de 1 quilômetro para dentro do mar, e a presença dos recifes de Itacolomis, que são os recifes da região. Eu vou apresentar um pouco da metodologia desse trabalho, que foi uma metodologia qualitativa, com uma ampla revisão bibliográfica sobre diversos estudos da região. Eu utilizei a metodologia do Ribeiro e adaptei para as peculiaridades de Corumbau, né? Estudando morfologia de praia, classificando a exposição às ondas, evidências de erosão, regime de tempestade, força de ondas, presença de rios ou desembocaduras, elevação do terreno e vegetação, entre baixa vulnerabilidade, moderada vulnerabilidade ou alta vulnerabilidade, conforme o autor coloca no seu trabalho. Quanto à morfologia de praia, a praia de Corumbau é uma praia estreita. A face norte da praia de Corumbau, onde foi o foco do meu trabalho, é uma praia estreita com pouco suprimento de sedimento, então com alta vulnerabilidade. Presença de barreiras naturais na parte sul, que faz com que seja um anteparo natural a ondas vindas de sul-sudeste, que costumam ser ondas de swell, né? Evidências de erosão severa na parte norte, regimes de tempestade e inundação com alta vulnerabilidade nessa região, forças de ondas fracas, presença de desembocaduras de rio a menos de 50 metros, elevação de terreno com menos de 3 metros, o que facilita esse processo de inundação das ondas, vegetação bem estabelecida na parte sul, mas sem vegetação estabelecida na parte norte da praia, obras de engenharia costeira, com pequenas estruturas ou pouco significantes, tentando interromper esse processo de erosão. É uma região pouco habitada e o ângulo de incidência majoritário das ondas é de 30 a 60 graus. Com tudo isso, eu fiz uma média de tudo que é apresentado e eu consegui meu indicador de vulnerabilidade costeira de Corumbau como uma região de média vulnerabilidade. Aqui eu mostro um pouco melhor, numa imagem do Cagliari, que mostra que as ondas de swell, né, as ondas de sul, que costumam ter de 1,5 metros a 2,1 metros nessa região, não conseguem chegar à praia com tal tamanho por conta do anteparo natural que são os recifes de Itacolomis. Contudo, as ondas vindas de nordeste, que costumam ter de 1,2 metros a 1,5 metros, chegam na face norte da praia, onde a gente não tem tanta presença desses recifes e acaba aumentando, né, esse processo de erosão. Aqui eu tenho a linha de costa entre Prado e Trancoso, mostrando diferentes níveis de sensibilidade à erosão, urbanização e potencial de dano, segundo o professor Dr. Vitamino. Ele coloca que a sensibilidade à erosão na faixa norte de Corumbau é alta, enquanto na faixa sul é baixa. Urbanização baixa e potencial de danos baixos, isso porque a comunidade de Corumbau é muito pequena e realmente não é uma região urbanizada. Aqui eu tenho fotos de 2017, aqui são fotos de julho de 2017, onde a gente teve a queda de uma árvore na praia, a construção de um anteparo para tentar fazer com que as ondas não atingissem a região. Colocaram também alguns sacos com cimento e algumas pedras para tentar interromper esse processo erosivo na faixa norte da praia. E aqui uma foto de dezembro de 2017, dessa mesma casa, onde já não existia mais faixa de areia e a água já estava destruindo essa casa. Os principais efeitos socioeconômicos foram as destruições das casas na face norte da praia, onde são casas de moradores de veraneio, né, de habitantes de veraneio, migração da comunidade não indígena para a parte sul da praia, as pessoas que perderam suas casas devido a processos erosivos
acabaram construindo numa outra parte da região de Corumbau, onde fica mais abrigada dessas ondas. Destruição e fechamento dos bares e quiosques na face norte da praia, o que atingiu diretamente a economia dessa população indígena que vive de turismo. E o mar hoje se encontra com mangue na parte anterior de onde existiam essas casas de veraneio. Esse é o meu trabalho e gostaria de agradecer ao Simpósio da UERJ pela oportunidade. Olá a todos, me chamo João Pedro Marvila e vou apresentar aqui no Simpósio da Pós o meu estudo da produção de biomassa e capacidade de retenção de alguns elementos por biofiltro de macroalga uva fasciata em um sistema de agricultura multitrófico integrado, com recirculação de água. Bom, com o crescente aumento da população mundial e, consequentemente, do consumo de parte dessa população, tem sido ocasionada uma escassez de recursos naturais, mínima sobrevivência de diversas sociedades humanas espalhadas pelo planeta. A agricultura nesse tocante tem servido nas últimas 2 décadas como importante provedora de alimento e foi responsável no ano 2014 por metade da produção de pescado consumido globalmente. O Brasil, no que tange à agricultura, de toda a sua porcentagem derivada dessa atividade, apenas 0,1% são de macroalgas vermelhas produzidas aqui na costa brasileira. Então a minha motivação do trabalho foi essa carência de dados e até mesmo investimento para o enorme potencial de cultivo que macroalgas verdes têm aqui no Brasil, já que possuem aplicações tanto farmacológicas quanto agrícolas e industriais de uma forma geral. Bom, o meu objetivo então foi determinar a densidade de estocagem que maximizasse a produção de biomassa nesse sistema de cultivo, avaliar também essa densidade, o efeito dela sobre a composição química da macroalga no tocante a carbono, nitrogênio e fósforo, como também na produção de compostos nutracêuticos, no caso a uvana, que é um polissacarídeo com importante aplicação farmacológica e agrícola. A minha metodologia então se baseia nesse sistema de agricultura multitrófico integrado com recirculação de água, onde um tanque de tilápia fornece uma água rica em nutrientes para 24 unidades experimentais, onde as algas foram cultivadas. Eu utilizei uma macroalga verde, uva fasciata, nesse experimento. Foi utilizada densidades de 1 até 6 kg por metro cúbico, cada densidade com 4 réplicas, totalizando essas 24 unidades experimentais. A água então circulava do tanque de peixes para os tanques de algas e recirculava para o tanque de peixes. E esse sistema ficou ativo assim durante 7 dias para poder se avaliar os parâmetros que eu pretendia. Com isso pude calcular a taxa de crescimento diária da alga e a produção de biomassa, utilizando o peso úmido final e inicial após 7 dias de cultivo, assim como também com pequenas amostras pude precipitar e extrair a uvana para poder ter a sua porcentagem na macroalga, assim como também a porcentagem de carbono, nitrogênio e fósforo na composição química dela. Com isso pude gerar os resultados e discuti-los aqui agora com vocês. Em relação à composição química da macroalga no tocante a carbono e nitrogênio, não foi visto uma diferença significativa entre as densidades após 7 dias de cultivo. Os valores para carbono no experimento regularam a faixa de trabalhos anteriores também, que é de 35% para a espécie uva. Para nitrogênio, o P do teste estatístico se aproximou muito de dar significativo entre as densidades, então é possível que com o maior tempo de experimento essa diferença viesse a ser notada, como observado em trabalhos anteriores, onde maiores densidades de cultivo possuíram assim uma maior porcentagem de nitrogênio na sua composição química. O nitrogênio que é intimamente ligado à clorofila, então muito provavelmente meios mais adensados se usariam desse recurso para poder obter assim mais luz. Já para o fósforo, foi visto uma diferença significativa entre as densidades. As menores densidades de cultivo obtiveram uma maior porcentagem de fósforo. Trabalhos anteriores então relacionam isso a uma melhor síntese de ácidos nucleicos e proteínas ligadas ao aparelho fotossintético, que pode refletir assim então no resultado obtido para a taxa de crescimento diário, que vamos ver a seguir. A taxa de crescimento diária foi maior em menores densidades de cultivo, muito possivelmente esses tanques com algas menos adensadas, por possuir mais espaço, possuíram consequentemente uma maior incidência de luz sobre elas,
proporcionando então esse crescimento associado a uma maior absorção de fósforo, que promove esse rápido crescimento e a maturação da alga também. Em relação à produção de biomassa, não foi visto esse mesmo padrão, que é a taxa de crescimento, obteve um padrão oposto. As maiores densidades de cultivo produziram uma maior quantidade de biomassa. Muito provavelmente, então, a influência foi devido à biomassa inicial que eu utilizei nesse experimento. É possível que, se utilizando de biomassas maiores, como 7, 10, 15 kg por metro cúbico, essa diferença viesse a seguir a tendência de trabalhos anteriores, né, onde as maiores produções de biomassa ocorrem juntamente a menores densidades, né, e a maiores taxas de crescimento. Vale ressaltar também que uma maior produção de biomassa nesse tipo de cultivo de agricultura multitrófico integrado é intimamente associado a uma maior capacidade de retenção de nutrientes, ou seja, um menor possível descarte desses nutrientes nesse tipo de cultivo. Assim pôde então se definir o provável ótimo biológico para o crescimento da uva fasciata nesse sistema de cultivo, botando em comparação o gráfico da taxa de crescimento diária e da produção de biomassa. Se estimou então 4 kg como um provável ótimo biológico para o crescimento da alga. Entretanto, no tocante ao sistema de cultivo, né, o viés econômico, ainda seria mais viável uma maior produção de biomassa por unidade diária, que se provou então ser a maior densidade, de 6 kg por metro cúbico, além também de poder, assim, absorver uma maior quantidade de elementos na sua biomassa, né, servindo como biofiltro. Já para a uvana, não foi vista essa diferença significativa entre as densidades. Os valores obtidos aqui no experimento, depois de 7 dias, regularam de 14% a 18%, o que também aponta valores próximos, né, que regulam valores obtidos por trabalhos anteriores para clorófitas, para o gênero uva e até para a própria espécie de uva fasciata. Com isso, então, é possível se concluir que alguns objetivos foram alcançados, como avaliar o efeito da densidade de estocagem sobre a composição química da macroalga, pelo menos em relação ao fósforo, isso foi obtido, podendo então se direcionar o cultivo para um maior enriquecimento de fósforo com menores densidades. Para carbono e nitrogênio isso não foi visto, é possível que com maior tempo de duração, como visto em outros trabalhos, essa diferença viesse a ser mais notada. Avaliar essa influência também sobre a produção de compostos nutracêuticos não foi obtido nesse experimento, não foi visto nesse período de 7 dias, né, de uma semana. Entretanto, é possível se afirmar que nesse cultivo as maiores densidades de cultivo ainda assim produzem uma maior quantidade de uvana por unidade de produção, o que torna mais vantajoso esse cultivo em maiores densidades, assim como também essa densidade de estocagem que maximizasse a produção de biomassa também ocorreu em maiores densidades de cultivo, né? Já que também produz uma maior quantidade de uva dessa alga por unidade de produção. Bom, pessoal, é isso. Muito obrigado. A gente pode tirar algumas dúvidas aí, conversar um pouco melhor sobre a metodologia ou os resultados agora nesses próximos minutos. Meu contato para e-mail está aqui embaixo também para qualquer outra dúvida. Muito obrigado. Boa tarde, gente. Meu nome é Camila. Eu fiz o meu mestrado no Instituto de Pesca junto com o professor Acácio e a Laura ajudou a gente tanto na coleta dos espécimes quanto nas análises posteriormente. Existe uma importância nos estudos relacionando a reprodução junto com os tipos de arte de pesca. Existem diversos estudos que trabalham esses dois, principalmente com a pesca de emalhe e a pesca de arrasto. A oligoptilídea ela está presente na pesca de canané, representando 5,5% de todo o estoque pesqueiro de emalhe. Apesar disso, o preço de custo dele na venda é de R$ 1,5, sendo pouco valorizado, então, para a compra, mas ele está muito presente na alimentação da população caiçara da região. Existem diversas estratégias reprodutivas que são relacionadas por Vasdoller e, dentre elas, existe uma grande diferenciação entre espécimes de água salgada e água doce. Existem diversos estudos com outras espécies da família Carrangide, como o chicharro, a palombeta e o peixe
peixe galo. Apesar disso, existe nenhum estudo sobre a Oligopletis, por isso o foco desse estudo nessa espécie. O material ele foi todo coletado em Cananéia de junho de 2005 a maio de 2006. No ato da coleta foram medidos os comprimentos e a massa dos indivíduos e foram qualificados também devido ao seu gênero. Depois foram retiradas as gônadas e elas foram classificadas macroscopicamente segundo a escala de Aimovitch, que vai desde virginal até em recuperação. Para análise dos distintos estágios de maturação dos ovários, foi aplicado o índice gonadossomático, que é simplesmente o peso das gônadas dividido pelo peso total multiplicado por 100. Para a estimativa de fecundidade potencial, foi utilizada essa placa de Petri, que aparece aqui embaixo. Ela foi dividida em 30 seções, foi tirado uma alíquota de 5 gramas de cada ovário, foram distribuídos esses ovócitos por essa placa. 3 seções foram selecionadas aleatoriamente para a contagem de todos os ovócitos naquela seção. Se houvesse uma grande variação entre as 3 seções, foram selecionadas mais 2 para a gente realmente tirar uma média e poder extrapolar para descobrir a fecundidade potencial total de cada indivíduo. Assim foi também estimado a liberação dos ovócitos em lotes por época do ano. Depois disso, por causa exatamente da diferenciação entre peixes de água doce e de água salgada, foi feitas análises histológicas das diversas fases de desenvolvimento ovacitário segundo a escala de Vassoli, que vai de 1 a 6, sendo a primeira células germinativas jovens e a última ovócitos em anilização, que são os ovócitos que estão sendo reabsorvidos. Bom, nos nossos resultados a gente achou a razão sexual de 1 para 1, a relação de massa-comprimento foi de 0,0045 e o menor indivíduo em estágio de maturação foi de 425 milímetros. Aqui nesse gráfico a gente consegue observar a curva de crescimento, que a gente consegue realmente ver uma relação entre tamanho e comprimento, peso e comprimento. Nesse gráfico, a gente tem a distribuição mensal das medianas do índice gonadossomático. A gente consegue realmente ver que a maioria dos espécimes eles estavam entre maduros e em maturação, em desova, entre dezembro e abril. Nessas fotos, a gente vai começar a observar agora como que é diferente os ovócitos de água salgada para o de água doce. Aqui a gente tem, na primeira imagem, a gente tem ovócitos com núcleo perinuclear, que é o núcleo deslocado para a margem da célula. Esse é um estágio muito inicial. Na segunda imagem, a gente tem a túnica lamelar e o lúmen, que demonstra realmente um ovócito que está se iniciando para o seu estado de maturação. Ele está bem no início, ele já tem uma quantidade enorme de ovócitos, mas são em estágio inicial. Nesse segundo, a gente já vê a projeção, essa primeira imagem, a gente vê que já está se formando os vitelos lipídicos e proteicos, eles ainda estão distintos, mas eles estão começando a se separar. Na imagem de baixo, a gente tem o centro de melanomácrófagos, que é o centro que vai depois assimilar todos os ovócitos que não forem utilizados para produzir energia para o próprio animal. Aqui a gente já tem vários ovócitos, várias demonstrações de vários estágios de desenvolvimento. Na primeira imagem, a gente já vê os lipídios se juntando, no outro mais formado, e na última imagem a gente já vê o vitelo lipídico todo junto e a membrana proteica toda fechada, para esse ovócito provavelmente seria liberado muito prontamente. Nessa imagem aqui, a gente já consegue ver um ovário de uma maneira distinta, que a gente consegue ver vários tipos de ovócitos reunidos. Na imagem ao lado, a gente já vê tanto ovócitos
que já passaram já estavam ali no organismo há muito tempo, então já estavam começando a ser reassimilado. E com isso a gente vê um ovócito, o último ovócito é o ovócito em alinização, que ele já está com a membrana dele toda quebrada, ele já está sendo reassimilado. E por último, a gente tem o folículo pós-ovocitório, que ele já não tem mais membrana nenhuma distinta. Bom, existe uma amplitude, então, a gente precisava ter uma amplitude maior de indivíduos coletados, já que esses indivíduos foram coletados numa pesca de Mali, que é uma pesca que o indivíduo menor tinha 300 milímetros, e o total mostrado, 91% desses indivíduos encontram-se em estados maduros, apontando que a pesca atua marcantemente sobre o estoque desovante. Aqui a gente tem diversas pesquisas que foram realizadas com outras espécies da mesma família, o que demonstra que nosso estudo está coerente com o resto, já que todos apresentam uma reprodução justamente nesse período de primavera e verão. A desova é mais intensa nos meses de abril e março, como foi demonstrado nos slides anteriores. Mostra também o desenvolvimento ovacitário sincrônico em grupos, que a gente vê que a maioria dos ovócitos no mesmo ovário têm a mesma proporção, estão em mesmo estágio. Existe uma necessidade de estudos com as espécies usando indivíduos provenientes de outras artes de pesca, porque assim a gente conseguiria obter outros indivíduos de outros tamanhos. Preliminarmente, os resultados alcançados sugerem que a espécie está sofrendo sim uma sobrepesca e principalmente sobre o estoque desovante. Obrigada.